Jornada completa do co-criador milionário. Gostaram do meu look? Não entenderam nada, né? Como que ela palestra com um vestido espalhafatoso desse? Porque minha cara, eu sou o Urives. Agora vocês vão entender. Ó, degrau, depois eu volto. Volto. Aqui. Esse é o nosso, a gente vai subir essa escada ao longo dos 3 dias. Esse pilar é o pilar vermelho, é o pilar da nossa fênix. Degrau 1, vergonha. Nós vamos trabalhar aqui com a vergonha, com a vítima e a frequência de transmutação, que é a esperança. O degrau da vítima, da vergonha, é o primeiro nível do despertar. Tudo que nós vamos trabalhar hoje são 5 degraus de consciência. Nós estamos indo à cocriação milionária, à plenitude, à sintonia com Deus, né? Metaforicamente, aqui embaixo o inferno, metáfora, e quanto mais eu subo, quanto mais eu levo minha frequência, mais próximo de Deus eu estou. Então, esse aqui é o nível mais longe de Deus, mais longe dos meus sonhos, é o nível da vergonha, da vitimização. E aqui nós vamos enxergar o que está oculto, romper esses padrões do medo, da vergonha e instalar a nossa escalada vibracional. Nesse nível, nós vamos de 20 a 200 Hz. Aqui está a nossa tabela dos 13 níveis de consciência e nós estamos neste momento aqui, na vergonha. Hoje nós vamos trabalhar o despertar, amanhã a elevação de frequência e no domingo as ativações. Então hoje nós vamos trabalhar com as limpezas, com a desprogramação, com tudo aquilo que em algum nível ainda te impede de viver a vida dos sonhos, né? Então, aqui no nível da vergonha é o nosso despertar, é a limpeza profunda, é a saída da condição da vítima. Vítima lá embaixo, ela tem uma emoção central que é a humilhação. A transformação aqui é reconhecer o autoabandono, o rebaixamento e se tornar um co-criador. Então vamos entender. Aqui nesse degrau, você está preso a um universo onde a vergonha governa cada pensamento, cada decisão, cada sonho. A frequência da vítima não cria, ela paralisa. Mas hoje você descobre os segredos que ninguém te contou. Hoje você quebra as correntes invisíveis e você desperta para a dignidade divina. Eu sou digno de riqueza, né? Então, primeiro, nós vamos entender onde vocês estão presos, né? Presos em um universo onde a vergonha, a desesperança, a vitimização, ela simplesmente governa cada pensamento, cada decisão, cada sonho. E essa frequência, então, ela simplesmente deixa você parado por mais esforço que você faça para sair desse lugar. Então, vamos entender primeiro, para nivelar o público e depois falar apenas sobre emoções, né? O que é essa imagem? Essa imagem todo mundo conhece e ela representa todo o nosso treinamento. Imagine que você está aqui e esse é o campo que existe ao nosso redor, né? Um campo onde só retorna para mim aquilo que eu sou. Esse campo não responde ao meu pensamento, não responde aos meus sentimentos e nem o quanto eu me mato para fazer as coisas acontecer. Esse campo responde a quem eu sou. Quem eu sou é uma soma disso tudo. É uma soma do que eu penso, do que eu sinto, daquilo que eu faço, das crenças que eu tenho, dos meus sabotadores, dos meus bloqueios, das minhas emoções negativas, das minhas micro sensações de indignação, de angústia que eu tenho lá quando eu estou pensando alto. Mas tudo isso nós vamos passar no decorrer do treinamento. Então é importante entender o seguinte, este campo, ele tem uma interferência de todas as pessoas que estão ao meu redor. O que eu penso sobre meu ex-marido, o que eu penso sobre meu pai, o que eu penso sobre os meus colegas de trabalho, sobre os meus concorrentes.
automaticamente aquilo que eu sinto, penso e estou vibrando é aquilo que retorna mais e mais. Ali representando, fui enganada, fui roubada. Então, esse primeiro momento aqui dessa palestra é nivelamento. Alguns são alunos de mentoria 1000 Hertz, cadê vocês? Uau, eu quero todos vocês de pé, pelo amor de Deus, recebam os aplausos. Meus mentorados 1000 Hertz, que lindo, meu high ticket, que coisa linda. Agora ficam de pé, quem já foi mentorado? Quem é da psicanálise da terapia Hertz? Vai lá, levanta. Ficam de pé os mentorados, nossos terapeutas, nossos psicanalistas. Muito bem, continuem de pé. Quem aqui é holococriador? Fica de pé. Caramba! Quem aqui é holocine? Uau, gente! Que incrível! Lindo! Então, esses podem sentar. Essa apresentação é apenas para contextualizar tudo, mas tudo que nós vamos falar ao longo dos 3 dias. Eu não volto mais a fazer esse nivelamento. A partir da segunda palestra agora, que já é o degrau da culpa, a gente vai só para os indicadores. O que é a crença, o que é o sabotador, como que eu elimino isso, ok? Então, aqui entendendo o meu campo eletromagnético, né? Tudo é feito de átomos, portanto, meu sonho é feito de átomos, tudo, né? Frequência e vibração. Então, todas as coisas têm um campo quântico ao redor, inclusive nós, o carro que desejamos, o relacionamento que desejamos. Conseguem fazer um download disso? Imagine que eu quero um relacionamento dos sonhos, tá? E ali tem aquilo que eu quero cocriar. Ao redor dessa pessoa, vocês entendem que também tem um campo eletromagnético? Daquilo que ele quer? Você só vai encontrar essa pessoa quando os 2 campos se alinharem. Vocês entendem isso? Então, por que você está solteiro? Como assim? Você está cocriando o traste, né? Mas porque lá dentro tem o que ainda? Só acesso o traste. Mas a gente vai falar sobre isso. Então, todas as coisas têm um campo. Deixa eu ver quem foi que me falou. Alguém me falou alguma coisa. Foi no almoço que eu tive ontem. Foi incrível, ele me contou que ele decidiu, assistindo uma aula minha, ele decidiu, sem ter condições, que ele iria construir um prédio. E aí tudo deu certo, assim, ele encontrou um terreno de 13 milhões. Parece uma história inventada. E aí ele conseguiu, descobriu como é que você fazia isso e tal. Aí ele vendeu, ele fez 28 apartamentos, vendeu os 28 apartamentos em 3 meses. Gente, não é mentira, o Diego estava junto, todo mundo estava junto, a história é real, parece que é mentira. Ele vendeu todos os apartamentos em 3 meses, com esse dinheiro da venda ele fez toda a obra, mas não é isso que eu estou falando o seguinte, que eu estava respondendo para ele o que ele havia feito. A construtora, ou seja, o terreno, ou ele construir esse prédio, ele trabalhava numa empresa de eletricidade que fazia prédios. E ele pensou, olha o que ele me contou, ele falou o seguinte, um dia eu estava lá na tua aula e eu me dei conta de uma coisa, a vida que está aqui dentro, o que eu faço hoje nunca vai alcançar. Puta que pariu. Entenderam? Porque, gente, a cocriação não é milagre. Cocriação é materialização, não é milagre. E ele entendeu, caramba, aqui dentro tem uma vida gigantesca, mas se eu fizer cálculo aqui no final do mês, isso aqui nunca vai acontecer. Nunca. Então, é a ação que nós vamos aprender. O que eu tenho que fazer para me colocar em posição de recebimento. Quando eu quero duplicar as minhas metas, duplicar. Fiz 5 milhões aqui nesse resultado, eu quero 10. Minha primeira pergunta para mim é o seguinte, quem sabe? O que você vai fazer diferente de tudo que tu fez até agora para alcançar o dobro daquilo que você quer? Ponto. E aí eu tenho que pagar um preço daquilo que eu não queria. Por exemplo, eu não quero fazer live todo dia, mas me dá uma meta para ver se eu não faço 3 por dia. É isso. Se eu quero um resultado, é o que eu tenho que fazer diferente daquilo que eu fiz até aqui, porque aquilo que eu fiz até aqui me dá esse resultado.
Se eu quiser isso aqui, o que eu vou fazer? Minhas ações, pensamento, alinhamento, harmonia, equilíbrio e meta. Aí ele pensou, ele trabalhava nessa empresa com eletricidade, uma empresa de eletricidade que prestava serviço para essas construtoras. E ele pensou, eu quero ser o construtor. E aí foi ali, como ele já tinha expertise na parte elétrica, ele estava lá, olhou um terreno pela janela de um prédio, um terreno lá embaixo, foi atrás saber quem era o dono, ele sabia fazer aquela permuta, porque lá onde ele trabalhava, ele fez permuta num terreno de 13 milhões. E aí ele construiu um prédio, não sei, eu acho que 30 apartamentos, vendeu tudo em 3 meses e pagou toda a obra, e agora tem muitos outros apartamentos. Mas o que eu falei para ele é o seguinte, se ele nunca tivesse tomado aquela decisão, essa realidade nunca existiria. Porque no momento que ele intencionou, bateis e vos será aberto. No momento que ele bateu na porta, aquela porta tem que abrir. No momento que ele foi buscar, ele encontrou. Então a intenção, o que eu quero? Vocês, os 1000 Hz, talvez não. Eu vou isolar só os 1000 Hz da minha generalização. Mas talvez quase todos vocês, exceto os 1000 Hz, ainda cocriam só por intenção. Alguém consegue entender o que eu estou falando? Para você cocriar, tem que ser por intenção e por materialização. No meu nível. Nossa, me achei agora, né? Pelo amor de Deus, se eu não me achar, estou fazendo o quê no palco, né? No meu nível, digamos assim, eu não cocrio mais por materialização, por intenção. Eu cocrio por ambiência. Alguém entende isso? Se eu sentar num ambiente, eu faço mentorias de 250 mil, 300 mil. Eu sento em mentorias de 300 mil reais, eu e Jaque. Eu estou numa ambiência de pessoas que faturam 10 vezes mais do que eu. Eu não preciso nem cocriar aquele resultado, não precisa nem passar pela minha cabeça. Por osmose, por frequência, pela ambiência, eu já estou inserindo aquela realidade na minha vida. Só que esse é o nível que você vai subindo. Esse é o nível, que é o 4º nível do holococriação, que até o holo 10, digamos assim, não existia, porque eu também não sabia que existia esse nível. Tudo aquilo que eu sabia, eu ensinei no holo. E depois eu passei a viver uma realidade, mas o meu grande bingo foi quando eu fui convidada para ser professora de pós-graduação e MBA. Mas eu nunca pensei nisso, nunca passou pela minha visualização, e até então eu achava que tudo só poderia acontecer na tua vida se passar pela mente. Eu não conhecia esse nível. Literalmente daquilo que eu ensino, eu fui experienciando, entendendo, decodificando e ensinando. E aí, quando aquilo aconteceu e me intrigou, eu comecei a estudar mais profundamente aquela situação. E aí, logicamente, que encontrei a resposta. Reprogramação por ambiência. A mentoria 1000 Hz, que é um ambiente de pessoas já num outro nível de consciência, e até pela escala que vocês sobem, a frequência é mais alta, automaticamente cocria por frequência, né? Não mais só por materialização, que eu já explico. E por que eu falei que a maioria de vocês só cocria aquilo que passa pelo pensamento? Porque tem muita crença ainda. Porque como a minha frequência é alta, eu não tenho bloqueio, entenderam? O que poderia bloquear um resultado é eu não acreditar ou achar que eu não sou merecedora, mas eu não tenho esse filtro. Mas você tem. Então, enquanto existem essas travas, esses filtros que nós vamos eliminar todos hoje, tem que fazer muita força para conseguir um resultado. O que quanto mais você leva a frequência, é leve, é fácil, coisas extraordinárias acontecem melhor do que você poderia imaginar para você. Uau! Do que você poderia imaginar para você. Quem sente isso? Quem sente? né? É incrível. Então, esse é o campo de energia, que significa, quanto mais eu limpo, mais eu subo. Quanto mais eu subo, mais leve, mais matéria, mais eu materializo, mais leve, mais onda, mais materialização. Quanto mais baixo, eu estou mais pesado, mais matéria, matéria no sentido de denso, menos cocriações, porque os meus lixos, crenças, sabotadores, bloqueios, emoções negativas, vai descolapsar a função de onda. De novo, quem aqui não é meu aluno?
Fica de pé. Nunca estudaram comigo? Não me conheciam? Meu Deus, e essa doida aparece no palco desse jeito aqui. E falando de física quântica, não postem isso. Pelo amor de Deus. Para vocês, vai ficar um pouco mais difícil o que eu estou dizendo, né? Alguém balançando a cabecinha assim, pode sentar. Ou tá fácil entender o que eu estou dizendo? Legal, nossa, mas não fizeram nem holocine? Vocês sabiam, olha que interessante que eu vou dizer. Bom, primeiro, muito obrigada. Muito obrigada por confiar em mim, acreditar em mim, nessa loura, com cara de baladeira, escutando música eletrônica, mas que tem mais de R$1 milhão só em currículo. Obrigada por confiar em mim. E esse é o último co-criador milionário aberto ao público. Uau! Olha o que vocês co-criaram, vocês não estariam aqui. Esse já era para não existir mais, já tinha decidido isso no início do ano. E aí, como já tínhamos vendido aqui, no ano passado, ingressos para o ano seguinte, e tanto que a gente não vai vender ingressos para o ano seguinte, porque muda, né? O co-criador milionário, o evento presencial no ano que vem, que vai ser 11, 12 e 13 de setembro, ele passa a ser apenas para alunos. Porque esta palestra aqui não precisaria existir. Nós vamos para o próximo nível. Nós vamos para o próximo nível. Né? O evento presencial, a experiência física. Mas entenderam como eu tenho que nivelar eles? Imagina eu falar de raiva, eles não vão... Né? Então eu preciso nivelar todo mundo, dar esses conceitos. Mas quando eu parei a palestra para perguntar, é o seguinte... Para vocês que não fizeram, né, o método ou holocine, que te dá uma introdução gigantesca, um despertar extraordinário, algumas coisas passam a ser meio doidas, meio fora, não entende. Mas é impossível você não juntar todos os pontinhos até o final. É impossível. Então fica aí, me dá um crédito, não vai embora. Fica aqui que vai ser realmente incrível, tá? Eu me comprometo com isso. Então, como eu falei, esse momento aqui é para nivelar público e todo mundo entender que eu só posso materializar quem eu sou. Não é o que eu quero, não é o que eu vibro, não é o que eu faço, não é a minha fé, porque até a fé, para acontecer, ela precisa do alinhamento vibracional. Quer ver? Eu vou provar para as pessoas que têm mais crenças religiosas para não me julgarem que eu estou falando mal da fé, pelo contrário. Eu acho que esse é muito incrível. E eu vou perguntar para os meus alunos, inclusive, vocês não se sentiram mais conectados com Deus depois de holococriação? É incrível. E as pessoas lá fora acham que nós somos, né? A fé, imagina eu estar aqui, Deus, pelo amor de Deus, eu preciso disso, pelo amor de Deus, eu estou desesperado, pelo amor de Deus. Estou vibrando o quê? Desespero. Desespero só cria mais desespero. O universo não sabe que eu estou desesperado? Não. Deus? Não. E para que ele não seja responsabilizado para saber o teu desespero ou tua felicidade, ele te deu consciência. Puta que pariu. Todo mundo tem consciência, mestra? 8 bilhões de pessoas. Mas nem todo mundo tem consciência que tem consciência. Bingo. Você tem consciência que você tem consciência? E a consciência que cria a realidade? Olha como Deus é incrível! Para que ele possa ser onipotente, onisciente, onipresente, para que ele possa me dar a minha bolsa Hermès, a minha nova Mercedes G63, enquanto uma pessoa está pedindo por cura. Faz sentido? Essa metáfora é o seguinte, e essa aqui eu estou me fazendo mesmo, tá? Para quem não me conhece muito, nossa, que idiota. Eu pensava o seguinte, tá? Se Deus cocria os meus desejos, significa que eu nunca vou ter uma Mercedes G63. Concordam? Porque antes do meu pedido chegar até Deus, fútil, ridículo, tem alguém pedindo um prato de comida. Tem alguém pedindo uma cura. E aí é porque eu pensava assim, sério, quando eu era pequenininha. Eu imaginava chegando uma série de pedidos e Deus dizendo sim, não. Gente, isso é muito sério, é verdade.
Sim, não, sim. E chegava o meu. Nosso desejo fútil. Quero ficar com aquela pessoa. Eu quero essa roupa. Eu não tinha roupa para colocar. Deus ia dizer o quê? Fica com os teus trapos. Eu preciso dar comida para quem está passando fome. Mas a lógica não é essa da vida. A lógica não é essa. Não existe uma fila de pedidos. Aonde está Deus? Lá? Não, Ele está aqui. Quando eu baixo a minha cabeça e vibro naquilo que eu quero, alinhado com os meus sonhos, Ele me ouve. Quando você baixa a tua cabeça e vibra pelos teus sonhos, Ele te ouve. É por isso que o teu e o meu é materializado. O teu e o meu, o teu e o meu, o teu e o meu, ao mesmo tempo. Olha que lindo. Então eu tenho que me tornar divino. Eu tenho que me tornar, e é isso, nós vamos elevar a frequência, ok? Então nós vamos para a técnica. Preparados? Vamos lá, produção?